Boa tarde para você que nos acompanha pelo canal do Mercado Eventos no YouTube e também aqui pelo Click Meeting. Hoje nós vamos apresentar um pouquinho da terceira edição do Termômetro MA Cap Amazon. Ele ilustra um pouquinho da percepção dos agentes de viagem sobre a retomada do turismo. Eu sou Igor Regis, repórter do Mercado Eventos, e aqui comigo estão o Anderson Azeto, editor-chefe do ME, e o Jean-Philippe Perrol, diretor da Cap Amazon. Eles vão comentar um pouco dos resultados dessa pesquisa. Bom, boa tarde, Anderson. Boa tarde, Jean-Philippe. Antes de passar a palavra para você, eu quero iniciar um pouquinho aqui a apresentação, falar um pouco sobre esse barômetro, né? Um barômetro feito em parceria entre o Mercado Eventos e a Cap Amazon. Foram enviados e-mails para os agentes de viagem para responder uma pesquisa sobre a percepção dele, e essas respostas elas foram coletadas em maio, em julho e agora nessa terceira edição, em setembro. Bom, vamos direto à pesquisa, né? A pesquisa, ela tem como objetivo mostrar um pouco desse momento crucial para o turismo, que é a retomada, falar um pouquinho dos profissionais, das suas perspectivas e também mostrar as projeções, né? Algo que, nesse momento, é muito difícil de fazer devido às incertezas da pandemia. Essa pesquisa ela foi colhida com agentes de viagem de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Brasília, Porto Alegre, Manaus e Belém. Aqui, as agências que têm até 10 funcionários representam 90% das que responderam à pesquisa. As agências entre 10 e 50 funcionários são 8%, e as agências com mais de 50 funcionários são 2%. E aqui a gente percebe uma amostragem muito compatível com o mercado, né? A BAB divulgou um estudo ontem que mostra que 95% das agências têm até 10 funcionários. Então, aqui essa amostragem acaba sendo a realidade do mercado. Bom, agora a gente parte para as efetivas respostas. A gente tem aqui qual foi ou vai ser a data mais provável de retomada das viagens dos brasileiros. A gente conversava um pouco antes do início da transmissão, falando que passou de um otimismo para um realismo, né, algo mais palpável, né? Na primeira pesquisa, a gente teve 54% das pessoas apontando a retomada em setembro, na segunda, 33%, e agora, efetivamente, em setembro, apenas 14% apontam essa retomada. Em contrapartida, as pessoas que previam a retomada em 2021 passaram de 17% em maio para 43% em julho e agora 64% em setembro. Começando com você, Perrol, eu queria saber de você o que representa essa mudança de paradigma, esse aumento de realismo. A perspectiva de uma vacina só em 2021 ou, de fato, as expectativas frustradas que as pessoas tiveram no início do ano? O que mostra mais, o que exemplifica mais esse resultado dessa pergunta? Infelizmente, esse slide é provavelmente o mais significativo da pesquisa e da evolução da opinião dos agentes de viagem. Na primeira pesquisa, todos nós, a gente pensava que essa crise era muito forte, mas ia passar, e todo mundo pensava que o mês de setembro, tanto na Europa, por sinal, que nos Estados Unidos e no Brasil, seria o mês da retomada. E realmente a gente está percebendo agora, primeiro, que a perspectiva é muito imprevisível. Acho que a grande característica é que é imprevisível. Mas também que os agentes são bastante pessimistas no sentido de que a retomada realmente é empurrada para 2021 e, inclusive, para muitos deles, no segundo semestre de 2021. Como você falou, ninguém acredita mesmo que, sem a vacina, o mercado pode voltar a uma normalidade antes de 2021. Essa é realmente uma característica, infelizmente, da percepção dos agentes, mas eu acho que realmente as previsões não podem ser outra. O mercado só vai recomeçar em 2021. Perfeito. Anderson, analisa para a gente, dentro disso que eu falei com o Perrol, mas eu também queria falar um pouquinho sobre dezembro, né? As pessoas, no começo do ano, poucas pensavam para dezembro, 14%. Ali para julho, teve uma subida, 22% das pessoas acreditavam em uma retomada já em dezembro, e agora, em setembro, esse número baixou novamente.
Analisa para a gente tanto essa análise de que só vai voltar em 2021, tanto quanto essa variação de dezembro dentro da nossa pesquisa. Eu acho que é muito aquilo que o Perrol falou. Acho que as pessoas, a gente não tinha uma noção de como seria essa crise, o quanto ela iria durar. Acho que a principal característica dela é a imprevisibilidade. Lá no final de março, né, na segunda quinzena de março, a crise chegou, as pessoas se recolheram, ninguém imaginou que ela ia se estender tanto. Até porque em outros países, né, lá na China, onde ela começou, ela durou menos, pelo menos a primeira onda, né? E as pessoas realmente achavam que no segundo semestre já estaria todo mundo trabalhando nos escritórios novamente, as pessoas iriam viajar, o corporativo iria voltar, mas não é o que aconteceu, né? O mundo inteiro continua fechado, fronteiras de diversos países, inclusive Estados Unidos, que é um dos principais destinos dos brasileiros, continua fechado. E agora, o dezembro me surpreende um pouco, porque o que a gente tem conversado com operadoras, com agentes, até com hotéis informalmente, é que as vendas para dezembro estão aquecidas, né? A própria CVC mesmo já disse que as vendas para Réveillon e para a temporada de verão estão indo muito bem. Pelo menos essa amostra que a gente pegou, o pessoal não tem vendido tanto, apesar que é uma amostra muito mais real hoje das vendas para dezembro do que a gente tinha lá em abril, né? Lá em abril ainda não existia venda, era apenas uma perspectiva. Agora o pessoal provavelmente já fez alguma venda para dezembro e para a temporada de verão. Agora o agente de viagens está mais pessimista mesmo, né? Como foi colocado aqui, a esperança da retomada foi adiada para 2021. Talvez que essa diferença de percepção se deva ao fato que a gente vai ver na slide seguinte, por sinal, é que a retomada que já está bem encaixada é um turismo doméstico, que tradicionalmente é menos na mão dos agentes de viagem que o internacional. Então, pode ser que seja isso a diferença, que o turismo doméstico realmente começou a aumentar, mas ele não é tanto controlado pelos agentes que o turismo internacional. Eu queria pensar uma aspa aqui do que o Anderson falou. Ele falou que as vendas já recomeçaram, então a gente já tem uma noção palpável das pessoas vão viajar. Eu queria analisar com vocês, esse não é um ponto, além do pessimismo ou realismo, esse não é um ponto que leva eles a indicar em 2021, porque o que a gente ouve em grupos de WhatsApp com agentes que viajam conosco é que as vendas tiveram um reaquecimento após o 7 de setembro. Agora, e essa pesquisa ela pegou dados de 10 a 30 de setembro. Então, isso não pode refletir também já pessoas que compraram para 2021, esse reaquecimento nessa primeira etapa indicou compras para 2021? Por favor, o Perrol primeiro. Bom, tem duas coisas a falar, eu acho. Primeiro que realmente as vendas reaqueceram, mas tem que ver que a oferta é muito menor do que o ano passado. Em termos internacional, as companhias não estão nem a um terço da oferta do ano passado, e mesmo em termos doméstico, o número de voo doméstico, eu não tenho o número exato, mas talvez que o Anderson tem, é muito menor do que o ano passado. Isso aqui é verdade. A segunda coisa que, por exemplo, estou vendo na Europa, eu sei que a estação de esqui na França parece que está excepcional. Os brasileiros nunca compraram tanto pacote de esqui. Esse aqui vai ser basicamente em janeiro e fevereiro. Então, e ainda vamos ver se eles conseguem a possibilidade de entrar na Europa ou ainda não. Mas as vendas são mais para 2021 ou são pelo menos divididas entre 2021 e o final do ano, e também frente a uma oferta de produto que, pelo menos no internacional, é muito menor do que antigamente. Eu concordo. Eu acho que é por aí mesmo. Como as vendas, de alguma forma, já começaram, eu acho que dá para ter... O agente passou a ter uma
uma perspectiva muito mais real do que de quando as viagens realmente vão ocorrer. Por isso que a gente tem esse adiamento aí de quando eles acham que a retomada vem. Só entrando dentro do que o Perrot pincelou aqui para a gente, as companhias aéreas elas preveem mais de 1.000 voos diários agora para a primeira semana de outubro. Contrasta muito com abril, né, quando a gente chegou a ter uma malha de menos de 100 voos diários. Né? Então, isso já indica esse aumento de oferta. Bom, partindo agora para os destinos. Né? Nas nossas últimas pesquisas, a gente colocou o nacional e o doméstico junto com outros destinos internacionais. Nessa terceira edição do termômetro, a gente separou aqui, colocou o doméstico separado, e a gente tem um indicativo muito parecido com os dados que a Brastoa passou para a gente recentemente, né? Com o Nordeste liderando, seguido por Sudeste e Sul. É uma tendência do que já acontecia no pré-pandemia, né, Perrot? Sim, aí tem dois fatores importantes. Realmente que o doméstico é de longe o setor que está mais adiantado em termos de retomada. Esse aqui a gente observou em todas as regiões do país e que aparentemente, segundo um fator interessante, é que o Nordeste é aquele que está aproveitando melhor dessa retomada. Não sei se Anderson tem mais informação sobre isso. Nenhuma surpresa. O Nordeste realmente é o preferido das pessoas para viajar nesse momento. Agora, a gente vê aqui, Sudeste com 30%. Ao mesmo tempo que o Sudeste é o maior emissor de turistas para o Brasil inteiro, tem aí muita gente que vai viajar do Sudeste para o Sudeste, né? O paulista viajando para cidades do interior, o carioca também, né? Viajando para cidades próximas ali, que tem bastante coisa. Minas também, né? Que é um mercado emissor importante. Eu acho que por isso que o Sudeste aparece aqui com 30%. Por conta dessas viagens próximas. Isso reflete as viagens para visita de familiares, que é uma das maiores tendências desse... Vou falar pós-pandemia, porque a gente ainda está na pandemia, né? Mas dessa retomada? Sim, eu acho que tem dois fatores. Tem realmente o fato que as viagens de familiares e amigos foram das primeiras na retomada, mesmo se hoje recuaram um pouco, mas realmente são muito fortes nessa retomada. E a segunda coisa também, esse aqui um fenômeno mundial, é que as viagens de carro, num raio de 200, 250 quilômetros, aumentaram muito em substituição, em parte, a viagem de avião ou a viagem para lugares mais distantes, mas eu acho que tem muitos paulistas que viajam muito mais do que antes para a praia, para o interior, como o Anderson falou, carioca, mineiro, que aproveita para visitar pontos turísticos num raio acessível por carro. Então, essa aqui é uma tendência que já existia, claro, mas que vai se reforçar e que eu acho que vai continuar depois da pandemia. Anderson? Eu concordo. Eu acho que isso vai continuar porque as pessoas estão descobrindo que do lado delas tem coisas que antes elas não davam tanta atenção. Então, eu acho que vai continuar assim. Isso para os outros destinos, né, mais distantes dos principais polos emissores, né, como o Norte, Nordeste, pode acarretar numa queda de market share aí, né? Ou o mercado pode aumentar, e justamente são novos viajantes que vão descobrir um pouco o turismo mais regional. Sim. E ali, uma possibilidade também. Analisando o primeiro e o segundo lugar, né, Nordeste e Sudeste, a gente percebeu muito mais ações, como, por exemplo, estabelecimento de protocolos, adesões ao selo Turismo Responsável do Ministério do Turismo, dos destinos do Nordeste, né? E também aqui em São Paulo, Rio, a gente teve São Paulo criando protocolos próprios para cada situação, eventos, lazer, restaurantes, e também no Rio, né, com um movimento de retomada, com a redução do valor das atrações. Isso reflete muito os estados que saíram na frente, né, nessa busca por turistas. Eu acho que isso tem muito a ver, assim, muitas cidades no Nordeste têm a economia dela toda baseada no turismo, né?
Então, eles tinham mesmo que sair na frente e trazer soluções para que as pessoas tivessem segurança para voltar, e o mesmo acontece com o Rio de Janeiro, né? Que tem essas promoções dos atrativos agora, né? Até para o próprio Carioca, tem muita gente que mora lá e não conhece, né? Descubra o Rio, se eu não me engano, a campanha, não me falhou agora na memória o nome da campanha. Bom, vamos seguir aqui para o próximo slide. No nosso próximo slide, a gente tem, como eu falei nas últimas pesquisas, no primeiro e no segundo termômetro, a gente colocou o doméstico junto com outros destinos internacionais. Aqui a gente pegou o doméstico e destrinchou, e agora também destrinchou esse internacional. Nas primeiras pesquisas, a gente colocou a América do Sul e Caribe juntos, e Europa juntos também. Aqui a gente fez uma separação. Mas o que a gente percebe é que, unificando a América do Sul e Caribe, eles ocuparam a primeira posição entre as respostas dos agentes em maio, ocuparam a primeira posição em julho, mas agora eles passaram para a segunda posição, né? A Europa, somando aqui as respostas que a gente tem, Portugal com 21%, França com 4% e outros destinos da Europa com 14%, ela soma 39% e passa essa região da América do Sul e Caribe. Perrol, você primeiro, especialista em Europa, isso... Acho que o Perrol caiu ali para a gente, Anderson. É isso mesmo? Eu acho que sim. Acho que sim. Enquanto ele volta, vamos lá. Vou começar com você, então, Anderson. Você crê que esse aparecimento da Europa, passando a América do Sul e Caribe, é algo que reflete uma desaceleração da pandemia na Europa, apesar de que a gente vê agora uma segunda onda? Também. Mas eu acho que sim, muita gente que quer viajar, as pessoas têm confiado nos protocolos. Eu acho que isso reflete muito mais a volta das companhias aéreas. Os voos estão voltando, a gente teve vários anúncios nas últimas 2-3 semanas de companhias aéreas, especialmente da Europa, voltando a voar para o Brasil. Outras que não voltaram a voar já marcaram data. Eu não sei de cabeça agora a data de todos, o pessoal pode ficar atento no site do Mercado Eventos, que a gente fez todos esses anúncios. Eu acho que isso tem muito a ver com a mobilidade. Antes não era possível chegar, porque não tinha voo. Agora, os voos para a Europa aumentaram, estão aumentando gradativamente. Os voos para a América do Sul têm aumentado gradativamente. A Avianca já marcou data para voltar, já nesse mês de outubro. A Latam também tem voos programados e outras companhias. Eu acho que isso reflete também a desaceleração da pandemia, mas muito mais essa questão de conectividade. Perfeito. No caso, a América do Sul, ela foi primeiro nas últimas, porque ainda foi mantida uma conectividade. É esse o ponto. Exatamente. E tem o destaque de Portugal aqui, né? A TAP também anunciou a volta. E Portugal é um destino que o brasileiro, embora seja distante, o brasileiro se sente muito próximo, né? Porque ali fala português e tem os costumes, né? Toda coisa que faz a gente se sentir acolhido. Então, acho que isso tem muito a ver também com esse medo de viajar. Portugal parece estar muito mais próximo do que ele realmente está. E por mais fluente que você seja, falar no seu idioma pátrio é muito mais fácil para lidar com alguma emergência, né? Como algo que é nesse momento. Exatamente. O Perrol está voltando. Desculpe. Perfeito. Perrol está... técnica. Perfeito. São as duas coisas que mais ouviu nessa pandemia, né? O seu microfone está desligado e fulano caiu. Então, é algo que a gente vai se acostumando, né? Perfeito. Eu estava conversando com o Anderson sobre esse crescimento de Europa, né? Que, somando todos os destinos daqueles estados, acabou passando o somatório de América do Sul e Caribe. Algo que aconteceu pela primeira vez esse termômetro desde as nossas duas últimas edições. Por que o Anderson falou de conectividade? Na sua visão, por que a Europa alçou essa primeira posição? Eu acho por dois motivos. O primeiro motivo é que a América do Sul, que tradicionalmente deveria estar liderando, hoje em dia está praticamente toda fechada. E a maior parte dos países, o grande destino turístico como a Argentina, o Chile ou Colômbia, não tem nem previsão de reabertura do mercado. Então, acho que as pessoas se desanimaram e por isso que esse segmento América do Sul caiu muito. Acho
segunda coisa é que a atratividade da Europa em relação aos Estados Unidos, eu acho que cresceu muito em época de pandemia por vários motivos. Um dos motivos, talvez, é que a imagem dos Estados Unidos realmente está um pouco perturbada ultimamente. Não vou nem falar do debate de ontem, mas mesmo antes, a imagem dos Estados Unidos sofreu muito. E essa aqui a gente viu em crise anterior que já impactava muito o turismo. Na época do Bush, depois positivamente na época do Obama, e que hoje em dia realmente o pessoal está muito perplexo sobre a situação nos Estados Unidos, a situação sanitária também lá, o fato também que os voos tem poucos voos. A segunda coisa que eu também acho a favor da Europa é o fato que o número de brasileiros que têm passaporte europeu é muito grande. Tem milhões de brasileiros que podem viajar para a Europa com passaporte italiano, português, e realmente nessa época de Covid-19, isso aqui deve ter impactado também. Então, me parece os dois motivos que faz que a Europa está realmente, hoje em dia, um destino mais procurado. Os contatos que eu tenho com vários operadores estão confirmando isso. Especialmente, nós estamos vendo como uma impressionante atração pelo Portugal, que confirma sua posição de líder. Portugal, como o Anderson falou, tem um idioma e também tem o fato de ter lidado muito bem, respondido muito bem à pandemia, né, em relação a índices. A gente vê a final da Champions League, a fase final da Champions League sendo jogada em Portugal, muitos outros eventos escolhendo Portugal para essa retomada. Isso reflete também um pouco de como a pandemia aconteceu lá. Né? Conectividade. E muitos brasileiros que têm amigos e família lá agora. Muitas pessoas ultimamente, inclusive no nosso ramo de turismo, sabe muito bem que muitos operadores agora têm escritório lá, e esse aqui também ajuda. Sim. O fato das finais da Champions terem sido televisionadas, todo mundo viu que as coisas estão acontecendo, eu acho que isso também ajuda. Perfeito. Agora, um exercício de futurologia, antes de a gente passar para o próximo slide aqui da pesquisa, que vai falar sobre os segmentos, queria fazer um exercício de futurologia com vocês. Os noticiários mostram o início de uma segunda onda em alguns países da Europa, né? Vocês creem que isso pode se refletir no nosso próximo termômetro? Anderson primeiro, por favor. Eu acho que não. Eu acho que os dados dessa nossa pesquisa e de outras que a gente tem visto, as pessoas, não é que elas perderam o medo, mas elas têm confiado muito nos protocolos. As pessoas estão voltando a fazer o que elas faziam. Estão voltando a ir nos restaurantes, estão voltando a viajar. Já foi muito noticiado o quanto é seguro estar dentro de um avião, né? A questão do filtro EPA e da separação, usar a máscara, etc. Então, eu acredito que as pessoas vão, a não ser que as fronteiras sejam fechadas, as pessoas não vão mais adiar seus planos e vão continuar viajando e cada vez planejando mais viagens. Eu acho que a tendência agora, independente, a não ser que a questão volte a níveis que a gente teve lá na Europa em março, abril, maio, mas eu acho que isso não vai acontecer. Ferral? Olha, eu concordo plenamente com o Anderson. Eu acho que a retomada, mesmo se é lenta por enquanto, me parece um pouco irreversível. Claro que as pessoas vão escolher os destinos em função justamente da situação sanitária do outro lado. E claro, não sei, a gente estava falando da Índia, por exemplo, e claro que a Índia hoje o pessoal vai com certeza evitar. Os Estados Unidos, eu acho, estão pagando o fato que o pessoal ainda fica com medo, e nós vamos ver que uma das coisas que vai decidir da escolha do destino é realmente a situação sanitária. Mas o fato que no global as pessoas vão voltar a viajar, eu acho que me parece irreversível. E a gente está vendo até na Europa esse fato de querer, para enfrentar a segunda onda, de fechar restaurantes de novo, etc., está começando a gerar reações violentas. Eu vi em Marseille, por exemplo, tem muitos bares e restaurantes que estão recusando de fechar.
tive manifestação, protesto na Alemanha, na Inglaterra. Eu acho que a reabertura e a retomada do turismo me parece algo irreversível também. Antes da gente passar para o próximo, eu queria comentar aqui sobre os Estados Unidos, né? A gente viu aqui América do Norte, 18%. Nunca teve América do Norte entre as primeiras colocações desde a nossa primeira pesquisa. Mas isso eu acredito que tem muita relação com o fato das fronteiras estarem fechadas. Porque nas últimas semanas conversei com algumas pessoas de companhias aéreas, de operadoras, e só o fato dos Estados Unidos ter sinalizado que pode reabrir as fronteiras para os brasileiros já gerou uma procura e consultas assim que as empresas não foram capazes de atender de tão grande. Então tem uma demanda de viagens para os Estados Unidos muito grande. A partir do momento que as fronteiras forem reabertas, eu acho que esse número deve aumentar. Muita gente quer aproveitar esse período também, né, de preços mais baixos em relação ao período normal. Tem isso também. Perfeito. Bom, vamos falar do nosso próximo slide aqui, que aborda os segmentos a viajar. Quais são os primeiros segmentos a viajar? A gente tem o lazer, com 41%, seguido de família e amigos com 35%, corporativo com 18%, cruzeiros com 5%, feiras e mais com 2% e outros com 1%. Aqui, antes de passar a palavra para vocês, eu quero fazer um paralelo, né? O lazer, na nossa primeira pesquisa, tinha 33%, foi a 35% em julho e agora 41%. Família tinha 31%, foi a 35% e manteve esses 35%. E o destaque fica por conta do corporativo ali, né? Porque na primeira registrou 30% em maio, na segunda em julho 23% e agora 16%. Esse percentual do corporativo ele acabou indo tanto para lazer quanto para família e amigos, mas também apontou para um crescimento do cruzeiro aqui, né, com 5%. Nas últimas, cruzeiro teve entre 1% e 2%. Perrol, que resumo que dá para fazer disso tudo, principalmente dessa queda do corporativo, né, junto com feiras e mais, que também caiu? Acho que realmente o ensino mais forte é realmente essa queda do corporativo. É interessante porque no início da crise, os especialistas já pensavam que o corporativo ia cair. Os agentes estavam mais otimistas e colocavam os 3 maiores segmentos no mesmo nível. E lá, de repente, a gente sente que o corporativo está realmente preocupando muito, e sendo agora muito atrás dos outros segmentos. E esse aqui pode ser um fenômeno que vai durar. Primeiro, porque eu acho que tem muitas empresas que estão percebendo que pode substituir, pelo menos em parte, viagens por reunião virtual e que também, devido à impossibilidade de fazer feiras e congressos na maior parte das regiões do mundo, esse segmento que representava uma parte importante do corporativo também sumiu. Então, eu acho que o corporativo é o mais atingido realmente atualmente, e eu acho que ele vai ser atingido muito além, por sinal, da retomada. Vai demorar muito, e talvez até que alguns tipos de viagem, de negócio, vão mudar, e esse de forma definitiva. É um setor que tem que seguir de perto, e as empresas especializadas, eu acho, devem ter bastante preocupadas. E me parece o maior ensino, eu concordo também com você, Igor, que uma coisa interessante, tem que eu um pouco otimista para nossos amigos que representam a companhia de cruzeiros, e que a gente começa a sentir que está mexendo um pouquinho. Por enquanto é pouco, mas já é alguma coisa, uma pequena diferença em relação à pesquisa anterior. Em relação aos cruzeiros, eu acho que lá no começo da pandemia a gente teve alguns cruzeiros que ficaram com pessoas dentro e acabaram infectando todo mundo. Essas imagens rodaram o mundo e isso causou um medo muito grande nas pessoas, né? Mas muitas companhias, eu cito o caso da MSC, voltou a navegar lá na Europa, né, com Grandiosa. Eles fizeram protocolos assim, rígidos, muito rígidos, e criaram uma bolha. Todo mundo que entra no navio foi feito o teste antes e deu negativo.
Então tá todo mundo ali seguro. Eu acho que essas informações começam a se disseminar, as pessoas começam a assimilar que o risco que ela corre indo para um resort e indo para um cruzeiro é muito parecido, ou talvez até menor no cruzeiro. Então, o interesse por cruzeiros começa a crescer um pouquinho, né? E tem aí a temporada chegando e essas informações começam a chegar nas pessoas. Agora, em questão do corporativo, realmente é uma coisa que preocupa, porque isso impacta também nas viagens de lazer, porque o corporativo faz com que o preço aumenta a ocupação dos aviões, aumenta a ocupação dos hotéis e faz com que o preço médio acabe caindo para o lazer também. Isso pode fazer com que o ticket médio do lazer nos próximos meses seja um pouco maior. Com né? certeza. Com certeza. Concordo com isso que o Perrol falou da questão das reuniões virtuais. As empresas entenderam que isso pode ser eficiente de alguma forma até um certo ponto. Então as viagens devem demorar, as viagens corporativas devem demorar um pouco mais. Tem a questão de compliance também das empresas, que faz com que prendam um pouco mais o seu executivo, né, para que ele corra menos riscos nesse primeiro momento. Então essa é uma coisa que vai impactar não só as agências que vendem corporativo, mas o lazer e o mercado como um todo, porque isso mexe com o preço final de tudo. Esse ponto que vocês dois tocaram, né, das reuniões virtuais, isso se percebe ao longo dos meses, né, com as 3 pesquisas que a gente realizou. A reunião virtual era meio que um objeto de resistência por parte de algumas empresas, né, e nessa pandemia, em meio à necessidade, acabou se tornando algo que se mostrou efetivo, né, e por isso a gente percebe essa queda do corporativo. Conforme essas reuniões virtuais foram se estabelecendo no mercado, essa tendência de corporativo aparecer na retomada também caiu, né? Meio que acompanhou essa adaptação. Sim, exatamente. Deve ter também um outro fator também, que, em parte, pelo menos, as viagens de negócio são ligadas também com a boa saúde da empresa. É claro que com a pandemia tem muitas empresas que estão atravessando dificuldade e que você sabe muito bem que as coisas que a gente corta quando a gente está numa situação difícil, as viagens são sempre os primeiros itens. Então, é provável que com a retomada econômica, talvez que o corporativo vai também acompanhar essa retomada econômica e traduzi-la em termos de turismo, de viagem. Perfeito. Bom, mais algum comentário aqui? Só falando dentro do Cruzeiros, né, como o Anderson comentou, a gente entrevistou ontem o Adrian Ursili, diretor-geral da MSC Cruzeiros no Brasil, e ele comentou um pouco dessa questão da testagem universal, né? A testagem universal está sendo adotada pelas grandes companhias. Você acaba criando uma bolha dentro do cruzeiro, né? Então você vai para um ambiente que você sabe que todo mundo foi testado. Isso acaba contribuindo, essa evolução dos protocolos dos cruzeiros acabou contribuindo para esse crescimento, né? Vocês concordam comigo? Eu acredito que sim. Sim. Além disso, bom, eu espero também que num prazo de 6 meses vai começar a ter a vacina e depois a gente voltará nos bons tempos que você não conhecer, que a gente tinha que andar para viajar para qualquer país do mundo, tinha que ter um passaporte e uma certidão internacional de vacina contra a varíola. Acho que até os anos 90, você não podia viajar se você não tinha essa vacina, para lugar nenhum. Na América do Sul, recentemente, aconteceu com a febre amarela, né? Acho que vai... febre amarela. Então, isso aqui já aconteceu. Mas a varíola era para qualquer país, você não viajava nem para Uruguai sem vacina da varíola. Perfeito. É uma outra realidade. Com certeza isso vai acontecer. Maravilha. Bom, vamos para o próximo slide que fala sobre as temáticas, né? Quais são as temáticas mais procuradas? E aqui a gente observa uma constância, tanto que em maio, em julho, quanto agora, com o bem-estar aparecendo primeiro, o ecoturismo em segundo e cultura e gastronomia terceira e quarta posição. Aqui entre os nichos que a gente tem nessa pesquisa, eles basicamente repetiram suas posições nos 2 últimos termômetros, né? O bem-estar veio para ficar, né, Perrol? Eu acho que o bem-estar realmente vem mesmo para ficar.
e vai ser hoje em dia uma condição praticamente básica de qualquer viagem. Eu viajo, eu quero ficar bem, e quero um lugar onde eu possa realmente aproveitar sem nenhum tipo de risco, não quer ser atrapalhado. Tá? Esse aqui realmente é uma tendência muito forte, né, que inclua os spa, tudo que é ligado com saúde. Então, eu acho que vem mesmo para ficar. Realmente é impressionante como esse quadro é estável. Só tem uma coisa que aumentou um pouquinho, eu acho que achei interessante, foi o luxo, que estava bem pequenininho na pesquisa anterior, que começou a crescer, não é muito ainda, passou de 5% a 8%, mas talvez uma prova que as pessoas de renda mais alta estão começando a viajar de novo. Esse aqui também é interessante para as agências que trabalham nesse segmento. E a exclusividade também conta para esse segmento, né? Algo que vai ser muito, muito considerado agora após todo esse quadro de pandemia. Anderson, essa constância, analisando para a gente essa constância, a gente percebe que shopping ele continua como algo que não é listado, né? Algo que é sempre apontado como preferencial para os brasileiros. Ele não apareceu com destaque na primeira pesquisa, na segunda, e agora também não aparece. Pois é, eu não sei se você se lembra, lá na primeira live eu comentei, isso foi uma surpresa para mim, né? Porque os brasileiros sempre procuram por compras, às vezes não é nem a segunda coisa que vai fazer no destino, escolhe o destino por conta das compras, né? Isso me surpreendeu um pouco, talvez tenha um pouco a ver com a questão da crise financeira, né? Muitas pessoas perderam renda por conta da pandemia, talvez tenha a ver um pouco com isso, ou talvez com a reafirmação dessa tendência do bem-estar também, né? Das pessoas mudando o foco, viajando não para comprar, mas para cuidar delas, para descansar, para relaxar, para ter contato com a natureza. Isso, talvez essas respostas mais completas a gente tenha nas próximas pesquisas, mas a minha impressão é essa. Eu acho que talvez de uma forma também de ver que essa crise, o mercado ficou mais maduro. É verdade que nos mercados estrangeiros, dos países da Europa ou dos Estados Unidos, o shopping é um complemento da viagem, mas não é uma motivação de viagem. E que o brasileiro é um dos poucos países onde o shopping é uma motivação de viagem. E pode ser que o mercado amadurecendo, esse bem-estar, como você falou, virando realmente alguma coisa importante, eu estou viajando para eu me realizar. E o shopping vira pouco a pouco uma coisa acessória, e isso reforçado, claro, pelo fato que o dólar a 5,40 faz que tem menos coisa interessante no exterior comparando com o Brasil. Perfeito. Bom, vamos partir para a nossa próxima pergunta aqui, né? Quais são as novas tendências que estão aparecendo? E aqui a gente também percebe meio que uma linha que se manteve em relação às últimas pesquisas, né? Preocupação com saúde, destinos menos frequentados, as pessoas fugindo desse overtourism, e aqui em terceiro lugar, preocupação com segurança. Aqui também, Perrol, poucas modificações, né? Não, tem uma pequena modificação, sim. Os três primeiros são os mesmos, é verdade. Essa preocupação hoje em dia, que saúde e segurança, fica realmente muito forte. Agora, o que eu achei interessante foi a evolução em relação ao overturismo. Se eu me lembro bem, praticamente dobrou essa preocupação de não ir para lugares que sofrem desse problema de overturismo. Esse aqui já era uma tendência que existia que a gente estava lendo muitos artigos em todas as revistas sobre o overturismo em Amsterdã, que tomava medidas, em Roma, em Veneza, na Ilha de Páscoa, quer dizer, muitos lugares do mundo. Exatamente. E, de repente, eu acho que o fato desse overturismo também se combinar com preocupação sanitária, porque, claro, que se você fica num lugar cheio de gente, você também tem essa preocupação sanitária, eu acho que os dois juntos fizeram que essa preocupação virou essencial.
E isso, eu acho que para nossos colegas de receptivo lá no exterior, até no Brasil, é uma grande oportunidade, porque tem muito... O pessoal ir para a Itália só queria ir para Veneza, Firenze, Roma e Milão. Agora, eu acho que vai abrir oportunidade para cidades menores, para Verona, para Sicília, para outros lugares, para justamente se posicionar como lugares que são um pouco mais menos frequentados, onde você vai aproveitar também a riqueza cultural do país, a um custo muito menor e com risco em termos sanitários, segurança, etc., muito menor. Então, eu acho que isso é um fenômeno super interessante, especialmente para os países, estou falando da Itália, porque como sou francês, eu não vou falar da França, mas todos os países que têm muitos destinos e que, no final, poucos são aproveitados. Anderson, o Perroli falou um pouco do internacional, né? A gente não discute muito overtourismo aqui no Brasil porque a gente não tem muito turismo internacional, mas pesquisadores apontam que a gente tem um overtourismo interno, né? A gente tem um brasileiro que viaja muito dentro do Brasil e ocupa destinos-chave. O Perrol falou do internacional. Eu queria que você falasse dessa preocupação com destinos menos frequentados abordando o nacional. Você crê que os grandes centros, as grandes capitais do Nordeste vão ser menos procuradas, as pessoas vão procurar mais cidades secundárias? Eu acho que o Nordeste nem tanto, mas eu cito capitais como, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro, devem perder um pouco. As pessoas, não que as pessoas vão deixar de vir aqui para o estado de São Paulo, mas vão para Campos do Jordão, vão para o litoral, vão para Brotas, vão para Socorro e outras cidades. O Rio de Janeiro é a mesma coisa, vai para Búzios, vai para Angra. Eu acho que as capitais como um todo devem sofrer um pouco. As capitais do Nordeste, eu não acredito, porque a capital ela é a porta de entrada para tudo que tem, e as pessoas acabam gastando 1 ou 2 dias, porque todas as capitais lá têm praias, e tem praias que podem ser frequentadas com uma distância razoável, né? E aí tem toda a cultura que uma capital do Nordeste proporciona, né? Com a gastronomia, com cultura, etc. Eu acho que quem sofre mais são esses destinos mais urbanos, né? Mais daqui da parte de baixo. Mas você não crê em nenhuma mudança de base? Por exemplo, o hóspede que ficava hospedado em Fortaleza e ia de carro para Aracati, ele agora não pode ficar hospedado em Aracati e usar o carro só para ir embora de Fortaleza, usando só uma capital como exemplo? Você não crê que isso possa ser uma tendência? Eu acho que pode também, mas eu não acho que vai ser uma regra, não. Eu acho que as pessoas vão continuar desejando Fortaleza e querendo estar em Fortaleza por 1 ou 2 noites, como acontece hoje. Bom. Agora, voltando para o Perrol aqui. Perrol, você que é uma referência... Você quer comentar o assunto? Perdão. Sim, não, sobre o Brasil, eu acho também que pode ter impacto. Sabe, a gente estava conversando ontem, eu estava em Alter do Chão, semana passada estava lotado. É uma cidade de beira-mar, parece Búzios dos anos 60, e realmente está sendo procurado, eu acho, em parte por causa disso, porque a relação, por exemplo, a outros lugares da Amazônia, como Manaus, é um lugar agora mais, onde realmente menos problema, está mais controlado, tem menos problema de segurança, o sanitário foi realmente bem controlado, o pessoal está respeitando muito, é um lugar mais aconchegante, com menos pessoas. Eu acho que essa retomada pós-pandemia vai dar para um certo número de lugares no Brasil umas oportunidades. Não quer dizer que os outros lugares vão ficar vazios, mas eu acho que muitos lugares menores vão ter oportunidade que eles não tinham, ou tinham muito menos até agora. Eu queria dizer que não vale somente para destino, mas eu estou pensando, por exemplo, em Paris, por exemplo, o Louvre. O Louvre você tem que ser filho horroroso para entrar, não sei, complicado. Talvez que vai dar oportunidade para outros museus em Paris, que são, claro, uns tem menos coisas, etc., mas finalmente que são muito interessantes, e o pessoal vai dizer, no final não vou no Louvre, eu vou no outro museu. Então, eu acho que vai ser essa procura de lugar com menos fila, menos multidões, abre oportunidades para muitos atores do ramo
E mais uma vez, inclusive no Brasil, inclusive em São Paulo, uns restaurantes que são enormes, que são cheios de gente, um outro restaurante menor. Quer dizer, não é só os destinos, mas mesmo o pessoal que oferece serviço de turismo, eu acho que essa procura por lugar menos conhecido, menos povoados, abre muita oportunidade. Antes de passar para o próximo slide, com o que você falou, Perro, eu queria entrar numa outra pergunta. Você falou que Roma pode não ser visitada, mas a Sicília pode ser, na França a pessoa pode não ir para Paris, pode ir para Marsella, essa diversificação de destinos. Vocês creem, os dois, eu queria uma resposta dos dois, isso pode influenciar nessa retomada da malha aérea? Porque a gente tem muita conexão de grande centro para grande centro. Pode ser que a gente tenha conexões agora de grandes centros, por exemplo, da América do Sul para cidades menores na Europa. Por exemplo, um voo que saia de São Paulo e vá para a região da Sicília, na Itália, e não para Roma. Vocês creem em uma malha aérea que possa conectar esses destinos mais secundários? Ferrol primeiro, por favor. Eu acho que esse aqui faz parte também, porque é claro que para as companhias aéreas são também oportunidade, são aeroportos menores, onde o tempo com custo de pouso que são muito menor, e onde muitas vezes o tempo de rotação é muito menor. Lembro que o sucesso das low cost na Europa foi em parte pelo fato que eles escolheram sistematicamente aeroportos justamente menor, porque o custo operacional era muito mais baixo. Então, pode ser que realmente, digamos, a procura de destinos fora dos padrões vai aumentar, e que isso aqui pode também ajudar, porque realmente o número de cidades ligadas diretamente entre a Europa e o Brasil é pouca ainda. Se você comparar com os Estados Unidos, na França, por exemplo, Nice já teve avião do Brasil, mas há muito tempo não tem mais, Bordeaux nunca teve. Então, eu acho que são realmente coisas que podem ajudar justamente a abrir novos destinos. Anderson? Eu acho que num primeiro momento, eu acho que as companhias aéreas vão procurar os grandes aeroportos, as grandes capitais, mas conforme a demanda for se consolidando, eu concordo com o Perrol, eu acho que vai acontecer sim. Mas isso num segundo momento, quando a demanda estiver mais consolidada. A gente pode falar aí mais para 2024, né? Já que a IATA prevê uma volta para 2023. Não, talvez antes, né? Talvez essa volta já lá em 2023 já seja nessa rota consolidada, mas nesse meio tempo, enquanto tem uma demanda muito volúvel, né, e que não depende de vários fatores, não dá para ser medida de uma forma tão objetiva, as companhias vão procurar as capitais e os grandes aeroportos. Bom, vamos para o nosso próximo slide aqui. Como você antecipa o faturamento da sua empresa nos 3 próximos meses em relação ao ano passado? A projeção aqui para esse último trimestre do ano, né? Como era de se esperar, a imensa maioria falou que 76% diz que vai faturar muito abaixo do que o ano passado, 18% pouco abaixo, apenas 1% vai faturar o mesmo. E aqui tem 2 surpresas, né? 4% falando que vai faturar um pouco acima e 1% que vai faturar muito acima. Ferrol, você, começando por você, analisa primeiro esses casos aqui que a gente apontou como surpresa e depois o óbvio aqui, né? A grande maioria, mais de 3/4 dos entrevistados falando de um faturamento muito abaixo. Não, é verdade que mesmo se esse quadro é muito negro ainda, ele tem um pouquinho de esperança, né, eu acho que esse pouco assim traduz isso. Eu não sei exatamente que tipo de agência, mas a gente estava conversando antes com o Anderson, pode ser, por exemplo, receptivos nacionais, destinos nacionais que têm realmente que faz receptivo e que tem mais clientes que o ano passado. Isso pode acontecer. Eu acho que o número é pequeno, mas eu acho que ele tem que ser tomado como isso. A gente começa a ter um início de retomada. Então, que 5% das agências esteja assim do ano passado, numa fase de início de retomada, eu acho razoavelmente normal. Depois de ter explicação caso a caso, mas eu não acho uma anomalia
talvez que teria sido uma anomalia no mês de julho, mas agora não, porque objetivamente a gente sabe que tem mais voos, que tem turistas que começam a viajar. Então, isso aqui pode ser que algumas agências conseguiram se posicionar nesse segmento que estão melhor. Ou alguns especialistas de alguns destinos internacionais que estão indo. Então, eu acho que tem que ser colocado como parte de um pequeno início de optimismo. Perfeito. Bom, Anderson, dentro disso que o Perrol falou também, analisando esse 3/4 muito abaixo, é a realidade do mercado, né? O que a gente percebe em pesquisas da BAV, em pesquisas da Brastoa, com diversas agências, mais ou menos a realidade é essa, né? Sim, claro. A gente teve aí meses de venda zero, né? Do final de março até, acho que o final de maio, as vendas foram praticamente zero. Então, é previsível que a queda seja muito grande, né? As agências corporativas prevêem aí, a Abracorp, terminar o ano com um volume de vendas de 40% em relação ao ano passado, né? Uma queda de 60%. E com o lazer, acho que não é diferente, né? Isso, agora, a gente vê aqui que quem aumentou um pouquinho, quem prevê um pouco abaixo, significa que estão acontecendo algumas vendas, né? E essas outras aqui, um pouco acima e muito acima, a gente acredita que sejam agências de nicho, de algum nicho específico, né? De pessoas que continuaram viajando, ou empresas que faturaram pouco, empresas novas que faturaram pouco ano passado. Enfim, acho que dá para a gente chutar por aí, porque o mercado como um todo teve uma queda realmente muito, muito grande. Mas vocês anotaram que o número de agências que são muito abaixo do ano passado caiu um pouquinho. Era 79 na pesquisa anterior, agora é 76. Sim. É uma pequena melhoria. Acho que é dentro disso que o Anderson comentou, né? As vendas retomaram. A gente tinha um cenário em maio de abraçou a 30% de operadoras realizando venda. Agora a gente já tem um cenário de 80% realizando venda. Então, as perspectivas nesse sentido ficaram um pouquinho mais otimistas, né? Nós também. Perfeito. Bom, vamos partir agora para a nossa próxima pergunta. A sua empresa está operando, aí 77% fala que está no home office, 20% operando normalmente e ali 3% fechadas, né? Me surpreendeu esse número de fechadas, eu esperava um pouco mais de agências fechadas. O que você achou desse resultado? O que eu acho é que talvez a fronteira entre fechado e home office não é sempre 100%. E que algumas agências são totalmente fechadas, mas tem muitos que ainda têm um telefone que responde na casa de um, na casa de outro. Então, isso aqui pode ser que explique esse número, que também eu achava que as agências fechadas de vez era um número muito maior. Mas eu estou sabendo pessoalmente de várias agências que, na realidade, são fechadas, mas oficialmente são em teletrabalho. Só que não vende mais nada e tem uma pessoa em casa que responde somente para o cliente que está pedindo reembolso ou follow-up de serviços. Então, acho que a explicação é essa. Acho que o mais interessante para mim desse slide é o fato que o número de agências que operam normalmente ainda é muito baixo, que são só 20% que trabalham de forma normal. Uhum. E a pesquisa é muito atual, né? Foi feita agora de 10 a 30 de setembro, então isso que está acontecendo agora. Anderson, 77% no home office. Acho que a realidade agora é essa para muitas empresas, né? Muitas empresas tiveram que entregar seu escritório físico. Acho que esse número, por mais que ele baixe ao longo dos próximos meses, ele deve se manter alto, muito acima do que foi nos últimos meses pré-pandemia, né? Eu acredito que sim, acredito que é uma tendência. Era uma coisa que já vinha lentamente acontecendo com as agências de viagens, principalmente as menores, né? A gente
muitos trabalhando em casa, coworking, indo ao encontro do cliente, né? Falar com o cliente na casa dele, no escritório, um atendimento muito virtual, e eu acho que a pandemia acelerou essa tendência. Muita gente que está aqui em home office, eu acho que vai permanecer e não deve voltar a ter portas abertas ou ter uma sala alugada. Eu acho que as pessoas vão passar a trabalhar bastante dessa forma. Acho que se mostrou efetivo, né? Muita gente tinha receio em relação à produtividade, mas mediante essa necessidade acabou se mostrando produtivo, né? E acaba virando realidade para muitas empresas. Bom, pois não? Pode falar, Perol, pode falar. Ferrol primeiro, por favor. Não, eu ia falar que é verdade que pouco a pouco eu acho a fronteira entre o teletrabalho e os outros tipos de funcionamento vai diminuir. No Brasil já tem bastante, nos Estados Unidos tem muito mais, o que a gente chama de home agent, que na verdade são gente que são autônomos, que trabalham ligado com uma agência que oferece para ela o suporte, mas que só ganha se vende. Então é um tipo de teletrabalho, só que não é bem um teletrabalho, porque a pessoa não tem salário, mas ela é um pouco uma franquia, uma individual. É possível que uma das saídas quando na saída desse Covid-19 a gente assista ao Brasil também a um aumento muito grande desse tipo de home office, que na verdade é um home agent. Perfeito. Quer complementar, Anderson? Seu microfone, por favor. O que eu ia dizer é exatamente isso, que é uma tendência que outros mercados já passaram, né? Nos Estados Unidos, muitas e muitas agências são home office, né? Como a gente tem aqui o corretor de seguros, talvez, né? O cara que não tem um escritório e vai lá na sua casa, leva a pólice para você assinar e tal. Isso aconteceu com um processo que aconteceu com as agências de viagens nos Estados Unidos. E a gente esperava que isso acontecesse aqui também, mas que fosse demorar um pouco mais. Acho que a pandemia acelerou esse processo. Perfeito. Bom, finalizando essa parte das respostas, a gente parte agora para as nossas projeções, né? A retomada recuada para 2021, como a gente viu no primeiro slide, que aborda quando os agentes esperam essa retomada. Comenta um pouco dessa conclusão. Bom, na verdade, a gente já conversamos bastante quando a gente mostrou a slide. É indiscutível que agora a projeção de retomada vai ser depois do Carnaval. O grosso. Vai ter um pequeno pique, eu acho, principalmente nacional, no fim do ano, mas um pouco internacional também. Mas o grosso realmente vai ser em março que a gente vai poder começar a falar mesmo de retomada importante. A grande interrogação realmente é sobre as viagens de negócio, que aí a retomada poderia ser muito mais difícil e talvez mesmo que vai ter que reconsiderar muitas coisas nesse setor. Seu microfone está desligado, Igor. Anderson, a gente não está ouvindo você. Perdão. Como eu disse anteriormente, a frase mais dita nessa pandemia, seu microfone está desligado, né? Bom, comentando essa segunda conclusão aqui, o consumidor confirma sua preocupação com bem-estar e segurança, dentro daquilo que a gente falou na resposta também, né? Nicho consolidado. Sim. Esse é um nicho consolidado, é uma tendência, como a gente vem falando aí na apresentação dos resultados anteriores. É uma coisa que já vinha antes da pandemia, mas que teve um reforço muito grande, né? As pessoas passaram a se preocupar muito mais com isso, e eu acho que aí a gente pode dizer que é uma oportunidade também, né? Porque muitas agências de viagens não trabalhavam com isso, trabalhavam apenas com aquelas commodities, né? Orlando, Bariloche, Buenos Aires, circuito na Europa, e acho que tem um nicho aí muito grande, porque o interesse das pessoas por isso cresceu muito. Então essa é uma coisa que a gente vai ver bastante aí nos próximos anos.
Boa definição em Orlando e Bariloche como commodity. Nunca ninguém tinha tido coragem de falar desse jeito, hein? Bom, vamos lá. Terceira conclusão, aqui falando de destinos, né? Ferrol Nordeste, como a gente comentou, mais buscado, algo que acompanha também o pré-pandemia. E Europa, esse destaque para Portugal e depois França, né? Eu acho, essa parte de destinos, eu acho que, com certeza, é muito impactado pela percepção que as pessoas têm sobre a conectividade. Né? Eu acho que o fechamento do mercado americano, o fechamento da Argentina, da Colômbia, faz que a visão dos agentes nessa parte é talvez influenciada por isso. Deve ser, eu acho, um dos lugares que na próxima pesquisa vamos ter as maiores modificações de um lado ou do outro. Perfeito. Termômetro para ver a evolução da pandemia em cada destino também. Exatamente. E Anderson, nossa última conclusão aqui, somente 20% das agências operando normalmente. Basicamente, acabamos de falar, mas retrata a nova realidade, né? Sim, retrata a nova realidade. Os agentes de viagens cada vez mais se acostumando com o teletrabalho e tendo a tecnologia ao seu favor. Né, a loja, a porta aberta deve ser um nicho que deve trazer muito menos vendas para as pequenas agências. Eu não estou falando aí de grandes grupos, né, de lojas de shopping e tal, franquias, né, de grandes operadoras, mas do pequeno agente, né, aquele que tinha lá a portinha aberta e vende multimarcas e tal. Eu acho que ele, preservando o cliente, tendo a atenção com o cliente dele, conhecendo bem o que o cliente gosta e tendo bastante conhecimento sobre os seus produtos, vai passar a trabalhar muito mais à distância na sua casa do que antes. O microfone desligado de novo, Igor. Perdão novamente, falha minha. Bom, a gente já passou aqui de uma hora de live, né? Como o papo foi muito bom e rendeu bastante também com essa pesquisa com dados ricos. Eu quero pedir uma consideração final rápida de cada um de vocês, começando pelo Ferrol. Bom, nessa visão geral, a gente falou de otimismo e pessimismo. Eu começo a ver um realismo, né? A gente tendo as vendas palpáveis e sabendo o que realmente está acontecendo. Mas, Ferrol, você, esse balanço geral do nosso terceiro termômetro, o que dá para falar? Não, eu acho que nós temos que ser otimistas. É certo que a gente está atravessando uma crise muito grave, mas eu acho que na própria resposta dos agentes já tem algumas linhas que pode também ajudar a achar uma saída para esse setor. O turismo, de qualquer jeito, vai se recuperar. Não tem a menor dúvida sobre isso, faz parte do ADN das pessoas hoje em dia e não tem nenhuma chance do turismo não recuperar. Sobre qual nós devemos pensar, nós aqui que somos mais ligados com o trade e com os agentes de viagem, que essa pesquisa é feita para eles e por eles, e de ver um pouco qual vai ser o lugar do agente de viagem nesse novo turismo que vai surgir depois do Covid-19. E eu acho que o agente de viagem não deve se desesperar, que vai ter um lugar para ele, especialmente porque as viagens, aqui uma coisa que a gente percebe, vão ficar mais importantes ainda para os clientes. Então, eles vão precisar, provavelmente, se precisa pesquisar um destino novo, com certeza você precisa de mais ajuda do agente de viagem. Porque, no final, para saber onde ir em Paris, você não precisa de ninguém. Para saber onde ir em Bordeaux, já é mais difícil, porque você tem menos amigos para consultar, você vai precisar de mais ajuda. Então, eu acho que o agente de viagem pode guardar o papel dele, vai precisar de ser mais formado, de ser mais atento às ofertas que vai aparecer, mas ele vai ter um lugar. Nós temos que ajudar ele a achar esse caminho novo, porque a gente não sabe exatamente como vai ser, mas eu acho que tem que ser, como última palavra, uma palavra de optimismo para eles. Mas eles têm, todo mundo vai ter que mudar. Nós, vocês,
Quer dizer, qual que seja a sua posição no ramo de turismo, de jornalista a operador, passando pelo representante, por guia, por receptivo, eu acho que a gente vai ter que colocar bastante coisa na mesa. Boa leitura do Perrot aí, né? Bom ponto que você abordou, para ir para fora dos grandes centros, o turista vai precisar do agente de viagens. E, Anderson, suas considerações finais para a gente também? Eu concordo, né? Desde o começo da pandemia a gente vem falando isso, que o agente de viagens está ganhando cada vez mais importância. As pessoas, quando precisaram fazer uma remarcação, um cancelamento, elas perceberam a importância do agente de viagens, né? Não só na consultoria de dizer o que tem para se fazer em cada destino, por que é melhor do seu perfil ir para tal destino, para outro, e as sugestões de programas e passeios. A questão de se você tiver algum problema, o agente de viagens vai estar ali para te ajudar. Né? Isso ficou muito claro quando houve aquela enxurrada de remarcações e cancelamentos. E eu acho que as tendências, uma coisa que fica bem claro para mim nessa pesquisa, na verdade, é a reafirmação de coisas que a gente tem ouvido e tem visto em outras pesquisas também, é a questão do Nordeste e a questão do doméstico. Né? Realmente, o brasileiro vai ter a oportunidade de conhecer o seu próprio país, primeiro pelas fronteiras fechadas, pela escassez de voos, e pela oportunidade também, por se sentir mais seguro, estando mais próximo de casa. Então, eu acho que o doméstico vai ganhar muito quando a gente sair dessa crise. As pessoas vão aprender a viajar pelo Brasil, estão aprendendo a viajar de carro, a gente viu isso com as locadoras, que já voltaram a volumes muito parecidos com o que elas tinham antes da pandemia, as locadoras de carro. Então, eu acho que essa é uma coisa que veio para ficar, o brasileiro viajando mais pelo Brasil. Perfeito. Muito obrigado ao Anderson, muito obrigado ao Jean-Philippe. Importante falar. Todos. Até a próxima, tá? Daqui a 2 meses vamos ver. Sim, com certeza. Vamos introduzir novos temas também na pesquisa para incrementar um pouco mais. Muito obrigado a vocês e a todos. Tchau. Como a gente falou, daqui 2 meses, um novo termômetro para vocês. Teremos feriados aí pela frente, uma realidade mais próxima da vacina, e a gente vai saber um pouco mais como o mercado vai se comportar. Bom, essa pesquisa vai estar disponível no site do Mercado de Eventos, assim como essa transmissão também está disponível no nosso canal no YouTube. E a gente fica por aqui e esperamos vocês nas nossas próximas lives e também nesse próximo termômetro. Muito obrigado a quem nos assistiu e até a próxima. Até a próxima. Obrigado, gente. Tchau.